Ela não tem maturidade, compreensão de onde ela está e das consequências daquilo ali. Então é muito cruel você colocar uma criança de 6 anos, 4 anos, às vezes crianças muito pequenas, né, para produzir prova, isentando polícia e poder judiciário de buscar as provas, porque para que existe os inquéritos, as investigações? Né? Então, será que é justo colocar o ônus da prova na criança? Isso não quer dizer que a criança não deva ser ouvida, mas vai ouvir como? Aí sim, é a questão do que é ouvir. Ouvir no sentido de proteger a criança, porque às vezes ela está precisando também, de imediatamente, de ter uma assistência psicológica ou mesmo médica, caso tenha havido algum comprometimento físico, um estupro, alguma coisa que machucou a criança. Então, a criança também precisa de atendimento. Então, quando a ONU fala que a criança deve ser ouvida, que é um direito de se expressar, é um direito amplo e dentro de um contexto de máximo respeito à criança. Onde a criança tem direito de ficar calada, onde ela está se sentindo empoderada por profissionais atentos, cuidadosos, né, carinhosos, numa rede de proteção que vai dar assistência jurídica, psicológica, médica. Muitas vezes é família muito pobre que precisa de uma assistência, envolve toda uma situação familiar. Não é assim de qualquer jeito. Além do mais, a partir desses procedimentos, é dito muitas vezes que a condenação aumentou de 3% para mais de 70%. Motivando também a perguntar se também não está havendo uma produção, uma indução de prova. Porque como é que você passa de 3% de condenação para mais de 70%? Também precisa ser pensado o que esse dispositivo está produzindo também. Né? Então, a questão aqui que eu estou trazendo para vocês não é nem ser contra ou a favor nesse momento. Eu acho que tem muitos aspectos que realmente são bastante condenáveis. Mas é porque precisa de haver um debate. No entanto, esse debate não tem sido feito de maneira adequada, ampla, o debate está muito polarizado. E, independente das ponderações do Conselho Federal de Psicologia e dos regionais, e das associações, e do Cefes, e de outras entidades, porque também tem pessoas da própria área da justiça que ponderam várias coisas. O próprio juiz aqui, Alexandre de Moraes da Rosa, o próprio promotor, o de Giacomo, várias pessoas da justiça trazem questionamentos bastante sérios que precisam ser pensados. E, no entanto, está havendo uma proliferação dessas salas a despeito de tudo isso. Inclusive trazendo uma entidade americana, né, uma contratada, não sei se pela Childhood, que é uma ONG, né, e fazendo, pelo menos pelas notícias que nós temos no site, de tudo, fazendo com apoio do CNJ e da Unicef. Veja bem, não é briga de cachorro pequena, é briga de cachorro grande. Unicef, CNJ, Childhood, da Rainha Silva, uma ONG da Rainha Silva da Suécia. Não é coisa pequena. Né? Então, eles estão fazendo treinamento à distância para escutar a criança. Então, veja, não é simples, né? Então, eu acho que eu pretendi trazer esse debate aí, essa questão da associação, dessa pedido de solicitação do CNJ, também para que a gente saiba que as instituições, nós não estamos parados. As pessoas estão se organizando, muitas vezes também não estão sendo escutadas. Porque já várias propostas foram feitas ao CNJ, não sei aonde, e não há resposta. Mas agora foi uma solicitação direta ao CNJ pela associação e também outras solicitações diretas do
Conselho Federal de Serviço Social, ao CNJ também. E o que eu estou sabendo é que quando essas questões forem discutidas no CNJ, se tiver um relator, que o Cefes vai pedir para ser ouvido, para poder ter fala na audiência ou na sessão que estiver tratando dessa questão. Né? Então, o que também isso nos revela é que há um mal-estar nessa relação. Embora, né, se diga que psicólogos e assistentes sociais são muito importantes, e são, e muitos reconhecem essa importância, nesse trabalho no judiciário, nas varas, nos conselhos tutelares, no sistema prisional, socioeducativo, mas há um mal-estar. E esse mal-estar vem tomando novas nuances, novas configurações. Né? Esse mal-estar, ele é muito também em função de um certo desequilíbrio hierárquico de poder entre a equipe técnica e os magistrados. Obviamente, o magistrado, né, no Brasil, assim, há um certo receio, um certo medo, né? Então, uma certa coisa de subordinação da equipe técnica aos magistrados. Embora, por exemplo, em relação à criança e adolescente, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a equipe técnica tem autonomia profissional. Autonomia no que diz respeito a questões éticas da profissão. Porque se o magistrado pede um laudo, por exemplo, mas quem vai saber como entrevistar a criança, e como fazer esse laudo, não é o magistrado, é o profissional. Ele tem que ter essa liberdade que lhe é dada pela legislação brasileira. Liberdade porque ele tem autonomia profissional e ele tem um código de ética, né, na qual ele não pode fazer alguma coisa que vá contra as bases da profissão. Né? Então, antigamente, quer dizer, até bem pouco tempo atrás, embora ainda assim, né, esse mal-estar, ele dizia muito respeito, né, porque a atuação do psicólogo, e ainda continua assim em muitos lugares, ela fica restrito à elaboração de laudos, perícias e relatórios. Né? Então, muitas vezes você escuta, né, dos psicólogos e assistentes sociais que eles poderiam estar fazendo muito mais, mas fica o tempo todo, por exemplo, no sistema socioeducativo, fazendo laudos para encaminhar para os processos. E não faz um trabalho direto com os adolescentes, por exemplo. Né? Então, às vezes, muita frustração nesse sentido, de ficar ali o tempo todo apenas numa atividade avaliativa do preso, do menino que está em medida socioeducativa, ou da criança que está em algum abrigo, e não fazer um trabalho com as famílias, com a criança, com o adolescente, um trabalho que seria talvez mais interessante e mais produtivo, né? Do ponto de... Não digo nem que o psicólogo não possa fazer laudos para o juiz, mas que não fique restrito a sua atuação no âmbito da justiça apenas a essa função avaliativa. Né? Agora tem o seguinte, sempre o magistrado pode não levar em consideração esses pareceres, esses laudos. Né? Então, digamos que ele pede uma avaliação, não sei se na hora que eu estiver assim perto, você vai me falando, que eu não sei quantas horas são, porque eu não estou com relógio, mas enfim. Então, o juiz sempre pode não acatar o laudo, nem o parecer. Não é verdade? Então, o psicólogo, o assistente social faz um parecer, faz um laudo, e o juiz pode não levar em consideração. Mas, até onde eu conheço, pelo menos em grande medida, havia um respeito à atividade do profissional. O profissional podia fazer o laudo do jeito que ele achasse que devia fazer, embora o juiz também tenha a prerrogativa de não levar em consideração, ou levar em consideração
Isso aqui, importante. Levar em consideração algumas coisas e não outras, né? Então é uma prerrogativa do juiz. Mas ele não interferia no fazer do profissional. Mas eu acho que isso está mudando. Atualmente, esse mal-estar vem tomando novas feições. Essa coisa do mal-estar, inclusive lá no Rio de Janeiro, os psicólogos, né, que trabalham no TJ fazem periodicamente seminários para discutir temas e avaliar a atuação e os desafios, os problemas que os psicólogos encontram, questões que precisam ser discutidas. E teve um dos encontros que foi o mal-estar na psicologia jurídica, né? Justamente para debater que mal-estar é esse, de onde ele vem. Ele diz respeito ao fazer do psicólogo, restrito às atividades avaliativas, diz respeito à própria fragilidade do campo da psicologia jurídica, epistemológica, o que é psicologia jurídica, uma série de questões, né? Mas isso vem mudando, eu acho, esse mal-estar não deixou de existir, mas ele vai tomando novas características. A partir da introdução pelo judiciário brasileiro, né, de programas que tendem a indiferenciar os campos profissionais, definindo o tratamento como pena, a justiça como terapêutica e a escuta como depoimento. Então, isso é um mal-estar um pouco diferente, porque vai indiferenciando os campos, né? Mantendo-se, no entanto, apesar de indiferenciar os campos, mantém a subordinação hierárquica da equipe técnica ao magistrado. Não é que indiferencia os campos e agora todos somos iguais e temos o mesmo poder, né? E aqui vou repetir o que já disse em outras ocasiões. Não se trata de defender as delimitações tradicionais das disciplinas acadêmicas, né? No entanto, uma desconstrução das fronteiras, porque hoje está muito em pauta a questão da transdisciplinariedade, interdisciplinariedade e etc. Mas é preciso entender corretamente isso, para não virar uma coisa qualquer, né? Uma coisa sem pé nem cabeça, ou sem fundamento. No entanto, uma desconstrução das fronteiras entre as disciplinas tem que ser feita de maneira crítica e não de maneira selvagem e às cegas, para que outro modo de pensar possa emergir para além das práticas normalizadoras e de controle, nas quais tanto o direito como a psicologia se encontram implicados. Quando a gente faz essas ponderações sobre o mal-estar na psicologia, no serviço social, nessa interface, isso não quer dizer que a gente ache que está tudo bem e que o psicólogo deve continuar fazendo o que ele sempre fez na vida e que não deve haver mudança. Ao contrário, é necessário fazer muitos questionamentos. No entanto, esses questionamentos não podem ser uma coisa cega, de qualquer jeito, selvagem, porque aí você vai dar, né, início a uma coisa, uma barbárie, não uma coisa realmente interessante. Você vai indiferenciar escuta e depoimento. Ah, não, mas estamos acabando com as fronteiras. Mas talvez isso não possa ser feito dessa forma. Porque acabar as fronteiras dessa forma está servindo a quem? Está servindo a criança? Essa que é a questão. Isso é bom ou está servindo ao judiciário? Depoimento sem dano. Sem dano para quem? Sem dano para quem? Para a criança? Pelo que a gente viu, não. No entanto, essas salas estão se expandindo e não há pesquisa. Não há uma avaliação, né? O que eu já vi
são assim, levantamentos estatísticos que nem nada entra no mérito da questão. A partir daí a gente condenou mais de 70% dos acusados. Tantos por cento são mulheres e homens, as crianças nessa idade. Mas isso não é uma avaliação que nos interessa particularmente. Acho que até isso é interessante, mas não, a gente quer uma avaliação diferente. Realmente a criança está sendo realmente escutada. A sua dignidade de pessoa, de ser humano, está sendo respeitada. O que está se fazendo respeita a criança, é bom para a criança. E depois, a criança é acompanhada, o que acontece a partir daí? Acabou? Conseguiu a prova e pronto, tchau e benção. E o sofrimento daquela criança que vai ter que lidar com todas as consequências daquilo ali. Né? E a culpa de achar que foi ela que pôs o pai na cadeia. A culpa é minha, eu que pus meu pai na cadeia. E agora está todo mundo passando fome porque ele é que trazia o dinheiro para casa. Então, às vezes a criança quer voltar e desfazer o depoimento. Né? Então, não é justo colocar crianças tão pequenas nessa situação. Né? Então é isso. Para além das delimitações tradicionais das disciplinas acadêmicas e das celebrações ou disputas corporativas entre os diversos operadores do direito e do campo social, é importante pensarmos o que significam esses rearranjos em termos de estratégia de poder no contemporâneo, o que já foi até falado na mesa anterior. A questão da judicialização generalizada da vida social. E isso não é só o que está se demandando, às vezes, nas escolas, que as escolas façam, demandando dos professores que avaliem, que encaminhem, que encaminhem para o judiciário, né? E um perigo de transformar em disciplina escolar em ato infracional. A gente está num contexto conturbado e muito contraditório. Então, muitas coisas que são ditas que é para a proteção da criança, na realidade, não é proteção da criança propriamente. Né? É uma proteção do sistema, é uma judicialização, uma medicalização. A questão da medicalização generalizada dos problemas de aprendizagem escolar, questão do TDAH, né? E agora começa várias contestações, que as crianças estão sendo muito medicalizadas com remédios de indicação controlada, tarja preta ou tarja vermelha, que tem efeitos colaterais. Né? Então, não é tão simples assim. Agora isso aí foi a associação, vou agora trazer um aspecto aqui do Cefes, do Conselho Federal de Serviço Social, a solicitação que o Cefes fez ao CNJ, que embora seja uma solicitação dos assistentes sociais, ela reflete muitos problemas dos próprios psicólogos. Não são problemas só dos assistentes sociais. Problema da equipe técnica, aqui eu acho que foi falado na mesa também, pelo promotor. Muitos municípios não têm os profissionais. Mas aí, o que acontece em muitos municípios que não têm os profissionais? O Cefes fala isso. Porque o Cefes fez um levantamento, o Cefes é o Conselho Federal, né, do Serviço Social, dos assistentes sociais, que fez, então, um levantamento através dos seus regionais. Né? Então, os regionais fizeram toda a pesquisa, o levantamento, trouxeram as reclamações, as reivindicações, as estatísticas dos profissionais da psicologia nos estados, trouxeram para o Conselho Federal, que levou, então, ao CNJ a reivindicação. E acho importante a gente ter conhecimento, porque o Serviço Social é um parceiro. Né? Eu acho que em outros tempos já houve uma rivalidade em termos de mercado de trabalho, posturas assim, isso é meu, é do assistente social.
Quem trabalha com família é assistente social, psicólogo não pode. Isso aqui é meu. Quem trabalha com escuta é o psicólogo, né? Então, houve muito em algum momento para trás, e talvez isso ainda perdure em algum lugar, mas cada vez menos. Porque cada vez mais há um entendimento de que é imprescindível, da maior importância, a gente trabalhar junto. Porque sozinho a gente não vai conseguir enfrentar um movimento que não é, inclusive, só do Brasil. Muitas dessas metodologias são trazidas dos Estados Unidos. Justiça terapêutica, é uma porção de outras coisas. Então, o próprio centro que a Chadwick parece que contratou é americano, que de alguma forma tem uma imposição. A entrevista é uma entrevista de tal tipo. A psicologia não tem essa unidade para dizer que você tem que fazer uma entrevista de tal tipo. Bem, nos moldes positivistas americanos, uma entrevista, o protocolo tem tais perguntas. E a liberdade do profissional que nos é concedida pelo Conselho Federal de Psicologia, pela legislação brasileira, no exercício profissional. Né? Por que já tem um tipo de entrevista que qualquer psicólogo tenha que fazer aquela entrevista? E se não for, se você for um psicanalista, você não vai fazer aquela entrevista. Então, é importante a gente prestar atenção nisso aqui. Então, embora trate da reivindicação dos assistentes sociais, eu acho que serve perfeitamente para nós e, quem sabe, até nos motive a fazer alguma coisa semelhante. Até para dar força. Né? Quem sabe a gente faz esse levantamento também nos regionais de todo o Brasil sobre o que está acontecendo, quais são as reivindicações dos psicólogos, porque foi isso que, por exemplo, a Associação do TJ de Psicólogos e Assistentes Sociais fez lá em São Paulo, a partir de reclamações e de perguntas dos próprios associados, que são psicólogos e assistentes sociais, quando recorrem ao conselho, à associação, até para orientação. Eu, como psicólogo, o juiz está pedindo para fazer isso, mas como é que eu faço? Posso negar? Como é que eu vou me posicionar diante dessa reivindicação que eu acho que eu não devo atender? Mas, às vezes, até existe, em alguns casos relatados, ameaça de prisão. Se você não fizer, vou dar voz de prisão. Está aqui relatado. Então, era importante também, não sei se a gente já tem esse levantamento, talvez não, de maneira ampla no Brasil, mas talvez fosse até uma coisa importante de ser feito, não é? Então, eles fizeram um grande levantamento. O que esse levantamento demonstrou? Há uma grande demanda por parte de juízes que requisitam assistentes sociais dos municípios para a elaboração de laudos, pareceres, por falta de profissionais nos tribunais de justiça. Situação bastante preocupante, haja visto que os profissionais requisitados, na sua grande maioria, não dispõem de tempo e condição de trabalho adequadas que permitam a realização das tarefas solicitadas pelos magistrados, em face ao acúmulo com as atividades que desempenham nas instituições onde já mantém seus vínculos funcionais. Um profissional da área da saúde, da assistência, da educação, que já tem o seu trabalho e que é requisitado pelo magistrado para fazer laudos e relatórios sobre algumas ações que eles desenvolvem, mas isso aí tem significado um acúmulo, né? Um trabalho, porque ele não é dispensado do seu trabalho lá na saúde, na assistência, para fazer esse outro trabalho. Então, isso foi constatado. Outra situação, coexiste o assistente social concursado no TJ, mas também outros cedidos por órgãos públicos e outros contratados via terceirização, denotando uma variedade de vínculos funcionais entre profissionais desempenhando as mesmas atividades.
muitos dos quais configurando contratações temporárias e precárias. Então, além dessa sobrecarga, uma situação diferenciada dos vínculos, né, trabalhistas e contratações, desde aqueles que são contratados até os precarizados, terceirizados e temporários, né? Estados onde não existe o profissional no quadro funcional do TJ, sendo todos cedidos por outros órgãos, o que revela instabilidade funcional, etc, etc. Constate-se ainda concursos já realizados, sem convocação, assim como concursos adiados, né? Contratação emergencial de profissionais na condição de pessoa jurídica, pois o TJ não possui o cargo no seu quadro funcional. Em alguns estados, existe resolução do TJ instituindo o trabalho voluntário, sendo essa situação inadequada para o exercício profissional, pois aponta para a responsabilidade e motivação individual das pessoas, e não para a necessária estruturação do serviço, né, que vem atender a demandas específicas. Além disso, dessa situação poder resultar comprometimento quanto à qualidade do serviço, porque esse profissional não passou por nenhum processo seletivo. Ele é uma pessoa que se dispôs a fazer um trabalho voluntário, mas é diferente de um concursado que fez uma seleção, que passou por um processo seletivo, né? E não haveria, em tese, uma seleção que levasse em conta as habilidades técnico-profissionais para o exercício das competências, né? Então, esse levantamento, ele constatou uma porção de coisas. Então, por exemplo, quem solicita o trabalho dos assistentes sociais no município? Da onde parte a solicitação? Constataram que essa solicitação parte do Conselho Tutelar, da Defensoria Pública, Delegacia de Polícia, Ministério Público, Promotoria de Justiça Especializada, Sistema Penitenciário, Tribunal de Justiça, Vara da Infância e Adolescência, Vara de Família e Sucessão, Vara do Idoso. Ou seja, uma demanda bastante variada, partindo de diversos órgãos solicitando o trabalho do profissional. Os órgãos para os quais as solicitações devem ser encaminhadas: Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, Núcleo de Saúde da Família, NASF, Unidades Básicas de Saúde, diversos órgãos ou instituições municipais que executam a política de assistência social e de saúde. Em algumas situações, as solicitações são encaminhadas pelos juízes, defensores e promotores aos secretários municipais, que, por sua vez, encaminham aos assistentes sociais. Mas, na maioria das vezes, o encaminhamento segue diretamente para o assistente social no seu local de trabalho. Não tem nenhuma mediação. Vai direto do juiz para o assistente social da saúde, da assistência. Tipo de solicitação: avaliação social, estudo socioeconômico, laudo, parecer social, relatório, visita domiciliar, no caso do assistente social. Finalidade das solicitações. Veja bem a amplidão dos objetivos aqui para os quais deve ser feito essas avaliações. Acesso ao benefício de prestação continuada, acompanhamento de colocação de criança e adolescente em família substituta, acompanhamento de execução de pena alternativa, acompanhamento de medida socioeducativa, liberdade assistida, medida de proteção. Em situação de acompanhamento, muitas vezes, é exigida a reapresentação de relatórios sociais periódicos, aquisição de medicamento de alto custo, autos de busca e apreensão de crianças e adolescentes, autos de reintegração de posse, cadastro de adoção, comparecimento em audiências na qualidade de testemunha, definição de medida protetiva, destituição do poder familiar,
guarda de crianças e adolescentes, internação psiquiátrica compulsória, necessidade de internação, necessidade de idosos institucionalizados, processo de tutela e curatela de idosos e pessoas com deficiência, processo de adoção, processo de interdição, regulamentação de visitas em processo de separação conjugal litigiosa, responsabilização por tutela, curatela do usuário, situação de criança e adolescente vítima de violência, abuso sexual, situações de violência, maus tratos, negligência familiar contra idosos, crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, mulheres. Destaca ainda o documento que alguns CREs vêm buscando diálogo com os tribunais de justiça, tentando alguma solução desses impasses, né? Então, por fim, o Cefes solicita do CNJ as seguintes providências. Recomendação a todos os tribunais do país para que garantam a autonomia profissional do assistente social. E a gente pode dizer a mesma coisa, que garanta a autonomia profissional do psicólogo e respeitem sua decisão de não realizar a ação profissional requerida quando esta recusa for devidamente justificada e fundamentada, né? Às vezes o profissional, inclusive, não é nem contra aquela requisição, mas não é ele. Ele pode ser uma pessoa especializada em alguma área da criança ou do adolescente e é chamada para uma outra coisa que ele não tem a menor condição de fazer um acompanhamento ou laudo, ou um relatório. Então, ele pode se recusar desde que essa recusa seja fundamentada e tal, e que isso seja garantido, que ele não seja obrigado, independente de qualquer coisa, a realizar aquela tarefa. Abertura de concursos públicos, visando a estruturação, recomposição, ampliação do quadro, claro, dos profissionais, né, nos diversos órgãos. Isso aqui foi falado, inclusive, aqui na mesa anterior. Instituição de um cadastro de profissionais e outras providências cabíveis no sentido de garantir as prerrogativas legais e profissionais do assistente social. Então, veja, isso aí foi o Conselho Federal de Serviço Social tendo em vista as diversas situações que estão acontecendo na ponta com os profissionais que atuam nos diversos âmbitos da rede de assistência, saúde, nas varas, e que às vezes nem são do TJ, mas que estão sendo demandados por juízes, promotores, defensorias, a realizar laudos, perícias para esses órgãos, em função da não existência dos profissionais do serviço. Sem um cuidado maior com a condição daquele profissional de estar atendendo essa demanda na medida que é um acúmulo em relação ao que ele já faz. E muitas vezes numa área totalmente diferente da que ele vem atuando, né? Além do mais, e aí não vou repetir, o Cefes também encaminhou outro ofício ao CNJ, porque esse que eu acabei de relatar foi em relação à situação dos profissionais em geral. Mas também o Cefes encaminhou ao CNJ um ofício específico em relação ao depoimento, às salas de depoimento, né? Dizendo exatamente isso, que a recomendação número 33 do CNJ proporcionou que esse chamado modelo de depoimento sem dano se expandisse, né? A despeito da política nacional de promoção e proteção, porque essa questão sequer foi discutida no CONANDA. Não existe uma legislação que regulamente essa questão da escuta, mas ela está sendo feita e ampliada. Não existe uma avaliação de pesquisas, existe levantamento. Quantas crianças foram atendidas, resultou em quantas acusações, qual era a idade. Mas
Isso é importante, mas isso não é suficiente. A gente quer saber o impacto dessas práticas na criança. A condição da criança de enfrentar uma situação dessa. E quando não se trata, obviamente, de impedir, via legislação, que qualquer criança ou adolescente, qualquer pessoa abaixo de 18 anos, possa ser escutada na justiça. Não se trata disso. Mas nós não podemos banalizar a presença da criança nos tribunais. Isso tem que ser uma situação excepcional. Muitas vezes o caso já está resolvido. Já se tem os depoimentos, já se tem as provas. Mesmo assim, requisita-se o depoimento da criança. Por quê? Né? Então, o que se quer é que se tenha outros meios de produção de prova, né? Justamente, os delegados de polícia estão aí para quê? Né? Os promotores e outros, toda uma discussão de como que se deve fazer provas e tudo. Então, é o seguinte, a própria convenção, ela tem 4 grandes princípios. Um grande princípio da convenção é o respeito à opinião da criança, o respeito à participação da criança. Mas um outro grande princípio da convenção é o princípio do melhor interesse da criança. Esses princípios, eles não são absolutos. Um princípio não é absoluto. Eles são sempre, tem que sempre que ser avaliado em relação aos outros. O melhor interesse da criança é que tem que ser levado em consideração acima da produção de prova, colocar a criança na posição de objeto de produção de prova. A criança é sujeito de direito, ela não é objeto de produção de prova. E quando for o caso de escutá-la, ela tem que ser escutada como sujeito de direitos. Né? Empoderada, com direito de parar, com direito de dizer não, nas suas próprias palavras, sendo respeitada de todas as formas. E não pode ser feito do jeito que está fazendo. Aliás, existem várias situações, as quais, inclusive, a gente precisa até tomar conhecimento. Recentemente, eu não conheço ainda a experiência, mas eu fiquei sabendo que num determinado, não sei se é na Paraíba, onde é, tem um ônibus. É um ônibus itinerante que faz a escuta. Como não tem os profissionais do município, vai um ônibus. Então, claro, vamos ver que ônibus é esse. Os psicólogos estão dentro desse ônibus. Como é que é isso? Então, é assim, precisamos de tomar conhecimento e também de outras propostas, porque isso não é também a única proposta, mas tende a se tornar obrigatória e hegemônica, porque os psicólogos e assistentes sociais, até o momento, eles já estiveram sempre nas varas, escutando as crianças. Eles têm outras experiências, outras formas também de atuação que eles vêm fazendo. Vamos escutar essas experiências. Vamos saber quais são as propostas que os psicólogos têm a fazer. Né? Então, acho que precisamos, mas já está passando da hora, porque isso tudo já está virando legislação, já está virando resolução. Então, a gente tem que, eu acho que, sabe, é urgente. As questões são muito sérias. E essa é só uma das questões. Porque também, numa palestra como essa, não dava para tratar de todas. Mas imagina se a gente for pegar, mas aí vai ser objeto da outra mesa, a questão da redução da idade penal. Não se trata apenas de ser contra ou a favor, também isso. Mas, em grande parte dos projetos, e pelo menos que tem lá no Senado e na Câmara dos Deputados, diz o seguinte, veja bem, alguns dos projetos, os argumentos são assim. Não é
rebaixar a idade penal de, suponhamos, 18 para 16. Vai ser rebaixado em alguns casos. Quando o adolescente for comprovado que ele agiu com discernimento. Quem vai fazer o exame de discernimento? Quem vai fazer a avaliação se o adolescente tem ou não o discernimento? Vai sobrar para a equipe técnica. É isso que eu estou falando. Então, vocês não imaginam a quantidade de demandas que tem nos projetos de lei. Cada novidade que surge uma demanda. Bullying, aí vem uma nova demanda. Rebaixamento da idade penal, vem uma nova demanda. Internação compulsória, vem uma nova demanda. Né? E aí, a própria, né? Depois eu estava pensando, né? Eu dei como, assim, já partir do pressuposto que todo mundo já sabia o que são essas salas de depoimento sem dano. Depois fiquei pensando, pode ser que tenha alguma pessoa aqui, ou mesmo das que estão nos escutando pela internet, que não saiba exatamente o que são essas salas, que procedimento é esse. Mas eu vou me estender sobre isso, não. É um procedimento assim, digamos, tem uma sala onde fica a criança com o profissional, ou o assistente social, ou o psicólogo. Esse profissional fica com um ponto aqui eletrônico no ouvido, pode ter variações em relação a isso. Na outra sala fica o juiz, o promotor, o defensor, o acusado, o advogado. E aí o juiz, pelo ponto eletrônico, pede ao profissional, psicólogo, assistente social, que faça a pergunta à criança. A senhora pergunte se ele fez vai e vem em cima da criança. Não foi isso aqui a pergunta? Aí o psicólogo, então, transmite a pergunta para a criança. Mas então, por que o juiz não pode fazer essa pergunta para a criança se o psicólogo vai repetir exatamente a mesma pergunta? E se o psicólogo achar inadequado fazer aquela pergunta, que a criança não tem condição, que é uma agressão à criança naquele momento, fazer, porque é inquirição, não é escuta. A escuta vai respeitar o tempo, as pausas, os lapsos, as fantasias, os sonhos, as ambiguidades, o choro. A inquirição não. A inquirição quer saber da verdade real. O que é a verdade real para uma criança, para nós em maneira geral e para uma criança? Aí vem a questão das fantasias, a questão de uma série de coisas. Em relação específica a uma criança. A criança pode até estar fantasiando, o que não significa que a criança está mentindo. Né? Uma escuta qualificada, respeitosa, vai respeitar aquela fantasia da criança, vai escutar aquilo. Mas não vai forçar aquela criança a dizer a verdade real. Porque o que é a verdade real? Mas o que interessa para a justiça é a verdade real. Você matou, você roubou, você fez isso, você fez aquilo. Para nós psicólogos, a verdade é subjetiva. Não é? Ela está perpassada por medos, sofrimentos, pausas, ambiguidades, né? Mentiras, vamos dizer, sonhos, desejos. E, obviamente, aí é que há de se pensar, então, qual é o nosso papel no judiciário. Como é que o psicólogo está implicado nessas práticas? Como é que ele deve se posicionar do ponto de vista da sua formação profissional
e do ponto de vista ético, dos valores éticos da profissão. Não é? O que é ser psicólogo? Eu acho que é uma pergunta. Né? E também, que práticas são essas? Da onde elas estão vindo? Como é que elas estão aparecendo? Né? Por que de repente uma proliferação de todo tipo de projeto de lei? Né? O que é? Como é que isso aí está implicado com essa questão mais ampla da judicialização, da criminalização, da medicalização, da questão da globalização, né? Dessas formatações todas. Né? Então, o que o Cefes propôs para o CNJ? Propôs uma coisa importante, tendo em vista que o CNJ está junto com a Childhood e com a Unicef nessa formação, inclusive à distância. Então, ele requer, né, de acordo com as necessidades aí, do número de salas, requer do CNJ que diga o número de salas instaladas, com localização na unidade da federação, equipes técnicas envolvidas, recurso financeiro despedido e suas respectivas fontes, metodologias de referência adotada, modelo, normativas, protocolo, mecanismo do CNJ para acompanhamento e monitoramento das experiências em curso. Porque o CNJ é um conselho muito importante. Né? Eu acho que a gente tem que tentar um diálogo fértil, importante, com o CNJ também. Né? Mas a partir dessa proposta do CNJ, isso aí quase que foi um aval para a expansão das salas. E as expansões das salas de qualquer jeito. Ônibus, sala de um jeito, sala de outro, requisita profissional daqui, requisita... Não sei se vocês viram na televisão. Se não viram e têm interesse de ver, eu acho que é possível porque essas coisas ficam online, ficam arquivadas, né? A TV Globo fez uma matéria, eu acho que foi do Carlos Barcelo, Profissão Repórter, sobre violência sexual. Lembra que teve um programa que a Xuxa veio no Fantástico falar da situação particular dela? Né? Ela tinha andando falando dela e nesse contexto, ela disse que havia sofrido abuso sexual quando ela era adolescente, eu acho. Veja bem, eu não sei se a Xuxa tem 40 anos, qual exatamente a idade da Xuxa. Mas a Xuxa precisou 40, 50 anos para poder falar disso. E você quer que a criança fale em 5 minutos. Né? Então, acha assim, não, mas a gente entrevista a criança antes. Então, a criança chega lá, em 5 minutos, tem uma sala com bonequinhos e tudo. Oh, você está bem? Então, olha, você vai fazer isso, não sei o que, não sei, 10 minutos. Então, agora vamos fazer? Como se fosse isso. Como, né? Às vezes, numa terapia, quantos anos que não demora, às vezes, o paciente, e ali numa relação de confiança, num terapeuta que é seu, que você que escolheu. Quantos anos, às vezes, não demora para aquele paciente ali ter coragem ou ter condição de falar sobre determinadas coisas? Porque tem a questão aí que eles falam, tem a questão do trauma. Ah, mas a criança está traumatizada. E aí, em 5 minutos, você vai resolver o trauma da criança? Pôr a criança para falar? É assim que, se realmente a criança está traumatizada, é assim que se trata uma criança com trauma? É uma questão para nós. O que é criança, o que é trauma, o que é a relação do psicólogo com o outro, o que é escuta, o que é respeitar o outro. Então, acho que são questões que a gente precisa trazer para a discussão, né? Então, é isso.
né? Então, o que eu queria trazer são essas questões. Obviamente que as questões dessa interface do psicólogo no judiciário não se limita a esses pontos, é muito mais ampla, né? As pessoas da mesa aqui anterior já mencionaram. Questão prisional hoje é uma das questões talvez mais graves do Brasil, que tem a ver com a redução da idade penal. Você quer reduzir a idade penal para encaminhar os adolescentes para essa prisão? Né? Questão das revistas vexatórias nas mulheres que vão visitar os presos. Foi falado aqui da questão que às vezes a mãe ou a esposa ou as filhas não querem visitar o preso. Ou, quando visitam, são submetidas a revistas vexatórias. A gente discutiu isso agora em dezembro, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, lá em Brasília. Revista vexatória, inclusive, de crianças, de bebês, de adolescentes que vão visitar os pais na prisão. Ou mesmo adolescentes do sistema socioeducativo. E, às vezes, teve uma denúncia lá em São Paulo, que é o seguinte: vai a mãe com as filhas e os filhos pequenos visitar o pai que está preso. Aí, os filhos são revistados, em geral, a revista vexatória. Às vezes com desnudamento e tudo. Depois é a mãe e as crianças, filhos, presenciando o desnudamento da mãe e a revista vexatória da mãe. Então tem até o caso de uma criança que olha e se assusta e fala: mãe, mas você está pelada? Porque em casa nunca tinha visto a mãe sem roupa, pelada, desnuda. Aí vai visitar o pai na prisão, chega lá, a mãe é submetida a esse procedimento, inclusive na vista da criança. E a criança olha e se assusta: mãe, mas você está pelada? Não é? Então, a situação prisional hoje é talvez das coisas mais graves que está aí na pauta, até por conta do que está acontecendo em várias prisões do Brasil. Superlotação, tortura, morte, sofrimentos de todos os tipos, tuberculose, AIDS, e também a questão da pressão que sofrem presos e os familiares, obrigados às vezes do lado de fora a cometer crime para que o preso dentro não seja morto, não sofra violência. As prisões do Brasil são talvez consideradas das piores do mundo. E, no entanto, há toda uma incitação para que continue assim, né? Por parte de alguns setores. Bandido bom é bandido morto, tem mais é que morrer mesmo, né? Ou então linchamentos. Ah, está sofrendo? É pouco. Então, às vezes, pensar em direitos humanos é até ir contra a corrente mesmo. De um certo fascismo também que está presente na sociedade. Tem um certo fascismo hoje presente e que a gente não pode alimentar. E aí, uma coisa importante, porque na pauta da psicologia, nos últimos anos, sempre teve essa questão dos direitos humanos. Direitos humanos perpassando as preocupações e o fazer do psicólogo nas várias áreas. Não é uma especialidade. Sou especialista em direitos humanos. Não. Direitos humanos é uma preocupação que deve perpassar a nossa atividade profissional em qualquer âmbito. Na área da justiça, na área da saúde, da educação, da assistência. Qualquer uma das áreas, né? Mas é preciso também entender direitos humanos. O que é direitos humanos? Porque também há uma apropriação da própria questão dos direitos humanos. Estamos fazendo isso em nome dos direitos humanos da criança e do adolescente. Claro, ninguém quer ser contra. Então, também, esse rótulo virou, muitas vezes, uma justificativa. Basta ver, né, o que aconteceu lá na Câmara dos Deputados Federais com a Comissão de Direitos Humanos,
que virou, no nosso ponto de vista, uma anticomissão de direitos humanos, né? Que de repente estava tentando desfazer toda a pauta de direitos humanos. E agora tem outro, né, deputado da mesma linha, dizendo que ele é que vai ser o novo presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, é uma coisa muito séria. Então, eu acho que assim, é importante que a gente discuta, é importante que a gente converse muito, que existam muitos fóruns como esse e outros, né? E os professores na sala de aula discutem com seus alunos no vários fóruns, porque a gente tem que debater. A gente precisa fazer uma diferença, porque existem psicólogos no Brasil inteiro, em todos os lugares. A categoria é muito grande, é uma força. Junto com assistentes sociais e outros, nós somos uma força muito grande, tem psicólogos em todos os lugares. E óbvio que eles precisam da gente, a gente precisa também. E os juízes, quando solicitam o trabalho do psicólogo, é porque sabe que é importante. Só que ele não pode também achar que o importante é o que está na cabecinha dele. Se existe o diálogo, tem que ser de mão dupla, né? É diálogo de lá e de cá. Então, o psicólogo é importante no judiciário, na educação, na saúde, mas o psicólogo tem que ser ouvido também. E aí, só para terminar, para não me estender, para a gente também ter mais tempo para o debate, a questão da saúde dos próprios profissionais. Os profissionais, a gente vê em várias situações, os profissionais de saúde mental, de assistência, de educação, eles estão adoecendo, né? Então, é um adoecimento muito grande dos profissionais, psicólogos, assistentes sociais, educadores, professores e outros. Polícia também adoece muito, profissionais ligados ao público. Então, é importante o que está acontecendo com a categoria, com a situação de trabalho, que o profissional adoece nessa situação de trabalho. Que tipo de assujeitamentos, que tipo de pressão, que tipo de sofrimento também está atingindo o profissional. Então, é importante que os conselhos também escutem esse sofrimento dos profissionais, que eu acho que são essas reclamações que chegam no conselho e que os conselhos, então, estão tentando encaminhar formas de resolução que resolvam, em parte, pelo menos, ou minimize. Claro que parte desse sofrimento vem da própria realidade social. Às vezes você se depara com situações, dramas sociais e as situações mesmo estruturais de pobreza, de injustiça, de sofrimento, que são da vida social brasileira e que precisam ser pensados também, porque nós não estamos fora disso. E situações que são específicas do próprio trabalho, que é demandado desse profissional, das cobranças e das ameaças também. Ameaça de processos éticos, protelatórios, muitas vezes tem razão mesmo, os processos éticos contra psicólogos, não estou dizendo. Às vezes é um profissional que pisou na bola mesmo, mas às vezes não. Às vezes é só para intimidar o profissional. Ameaça de prisão. Então, há muitos tipos de sofrimento e é preciso que os conselhos, né, escutem esse sofrimento dos psicólogos nos seus locais de trabalho. Então, muito obrigada e eu vou, então, ficar aqui esperando as perguntas ou os comentários ou o que vocês quiserem. Obrigada.
Eu vou fazer uso da posição que estou nesse momento, porque né, fiquei extremamente satisfeita com a escolha do ponto principal da sua fala, né, embora a interface da psicologia com a justiça seja imensa, né, e também destacando o finalzinho da sua fala sobre a saúde dos profissionais, né, a sua fala, para mim, particularmente, foi quase terapêutica. Acho que divido com alguns colegas que também atuam no âmbito da Polícia Civil aqui no Estado, que estão presentes, acho que tocou na maior inquietação da nossa prática diária, né? E acho que isso, muitas das dificuldades que se enfrentam, né, nós psicólogos enfrentamos com relação a essas questões das cobranças da atuação do psicólogo, acho que é por posicionamento, ou muitas vezes a falta, ou a dificuldade de posicionamento do profissional e da categoria, em alguns momentos, né, com relação a essa prática, né? Em alguns casos até o preparo, porque tem algumas especificidades muito próprias, né, e complexas da área. E gostaria também de destacar alguns pontos que tu trouxeste, Esther, que eu acho que são super importantes, quer dizer, todos são, mas ainda, né, particularmente para mim, me tocam com muita importância, né, que é a questão do conflito ali entre a produção de prova e o respeito à criança. E quando tu colocas a questão do direito de se expressar, e a gente vivencia muito né, esse grande problema, porque o autor, ou o suposto autor, na maioria das vezes, ele tem o direito de não falar, né? E isso lhe é dito no primeiro momento que ele chega. E a vítima não. A vítima, ela chega e ela tem que contar o que ela sofreu, se é que sofreu, né? E ela tem que contar. E muitas vezes acaba contando, porque ela tem tanto que contar, que acaba contando. E acho que essa precisa ser a nossa grande luta nessa questão, né? E outro ponto também que aí me chama atenção, não tanto quanto minha atuação na área da polícia, mas aí, né, como conselheira do CRP, que a gente acaba ouvindo muita procura dos profissionais de ajuda nesse sentido, quando os profissionais da saúde e da assistência social são requisitados a fazerem esse trabalho, e que, mais do que o acúmulo de carga de trabalho, me preocupa o prejuízo do propósito do trabalho deles, quando eles acabam tendo que responder a questões que não são próprias do trabalho deles e que interferem na relação terapêutica, sim, quando se busca isso, né? E é o que mais me preocupa nesse aspecto. Então, só trazendo algumas das minhas inquietações que foram motivadas aí pela sua fala, antes de passar para as perguntas.